Informação dada pelo repórter Vene Casagrande hoje pela manhã, pela tarde, a diretoria do Flamengo iniciou a tratativa de renovação com o atleta Rodinei, que teve a primeira conversa com o lateral e deixou claro o desejo de estender o seu vínculo, que vai até o momento, até dezembro desse ano. O Flamengo aceita dar mais 2 anos de contrato com aumento salarial, com valorização, é a palavra linda demais, né? Com a palavra valorização salarial. Para contextualizar ainda mais a reportagem, Bruno Spindel conversou com o Rodinei e sinalizou o interesse do Flamengo em renovar com o jogador. O mesmo, né, o clube ofereceu 2 anos de contrato ao jogador e mais uma valorização salarial. Atualmente, Rodinei recebe R$200 mil por mês, do mais querido do Brasil. E o atleta que tem contrato até dezembro deste ano, né, ou seja, mais 9 meses aí, pouco menos de 9 meses de contrato, já escuta essa proposta por uma renovação de 2 anos, 24 meses. Ao que tudo indica, Rafa, quero saber, obviamente, a sua opinião sobre essa informação, se você é a favor ou não da renovação do Rodinei, e que se ela acontecer, serão 8 anos de Rodinei. Teve um amigo que comentou no chat aí, o Arthur hoje está com a camisa do Romário, daqui a alguns anos estará com a camisa do Rodinei. Isso não está difícil não, viu, amigo? 8 anos, são 8 camisas com a possibilidade de ser Rodinei. E aí, Rafa, contra, a favor, o que você achou? Porque eu ainda quero... Decora essas 2 perguntas, porque eu quero jogar linha na fogueira. E eu já vou jogar de uma vez, porque eu sei que como você é um cara rápido e rasteiro, você vai comentar isso antes de eu perguntar, e aí eu vou ficar sem pergunta. Então é melhor fazer tudo de uma vez. A pergunta é a seguinte. Você acha essa renovação precipitada demais por conta de 3 meses de temporada de um atleta que hoje, igual a gente fala sem hipocrisia, na nossa opinião, acho que você concorda comigo, de que ele está acima, hoje, acima de Isla e Mateuzinho, hoje. Se essa renovação por causa de só 3 meses de Carioca já é o suficiente, ou se é um pouco, né, precipitada, ou se você vê essa possibilidade de renovação para não perder o atleta de graça a partir do meio do ano, onde ele já pode assinar um pré-contrato. Agora se vira, toma porrada sozinho. Beleza. Não, pior que dessa vez eu acho que não vou apanhar tanto não, porque ainda que eu ache que o Rodinei esteja fazendo um campeonato carioca muito bom, sobretudo pela expectativa que eu tinha do futebol dele, eu não consigo ver sentido nessa renovação. Eu acho que isso volta num tema que a gente já conversou muito aqui, Arthur, que é o seguinte: a dificuldade que o Flamengo tem em perceber que o ciclo dos jogadores ele começa e ele termina, e não faz sentido você prolongar a permanência de certos jogadores. Você falou, né? Já são 8 anos, né? O Rodilindo chegou em 2016. 16. Era um outro Flamengo, era uma outra realidade, tanto que na época, né, 17, até a chegada do Rafinha, ele estava em posição com o Pará. E aí depois chegou o Rafinha, e aí finalmente o Pará foi para o Santos, o Rodinei depois foi emprestado para o Inter. Mas a verdade é que dizer que o Rodinei é um jogador útil hoje é simplesmente reconhecer o que está acontecendo. Mas dizer que ele merece uma renovação por mais 2 anos é dizer que ele é o futuro do Flamengo. É dizer que você vislumbra o Flamengo jogando com o Rodinei no ano de 23 e no ano de 24. Titular. Essa é a parte que não faz sentido, cara. Essa é a parte que não faz sentido. Porque aproveita o jogador, ele tem contrato até o final do ano, e aí você tem total razão, tá? Se é para fazer uma renovação, faça uma observação num nível de disputa mais alto. Observa o jogador no Brasileiro, observa na Libertadores, porque, gente, o futebol às vezes surpreende. Se eu tivesse que responder hoje, eu ia preferir não, deixa o jogador. O Rodinei, ele não vai ter, aos 30 anos, ter uma evolução fantástica que vai fazer com que ele seja o grande lateral direito que o Flamengo procura. Mas ainda assim, espera até o final do ano. Porque
Às vezes, Arthur, a gente fica com esse negócio, mas a gente vai perder, o jogador vai sair de graça. Mas, cara, é um jogador que o Flamengo tentou vender no começo do ano e não conseguiu. E aí a gente fala assim, vamos deixar de ganhar dinheiro com a saída dele. Ele trabalha aqui de graça, eu vou fazer uma conta muito simples, tá? Muito simples. Não sei quanto ele vai ganhar na carteira, não sei quanto ele vai ganhar de direito de imagem. Eu só sei que o Vene Casagrande disse que atualmente ele tem um vencimento em torno de R$200 mil por mês e ele vai receber uma valorização. Então, vou colocar por baixo 250 mil. Bem 250 mil. Tá? Ou você chutaria 300? Chutaria 300. Tá, então beleza. Mas pode ficar com 250. 250 é porque aí a conta fica mais fácil de fazer, mas talvez eu erre ainda assim. Pode ficar. Daria... Não, vou precisar abrir a calculadora do mesmo jeito. Não tenha vergonha, meu amigo. Não tenha vergonha. Isso acontece com todos nós. Eu sou de humanas. Lembrem-se disso. 300 vezes 24 meses. 7 milhões e 200 mil reais, é isso? Eu não vou falar que sim, não vou falar que não. Óbvio. Cara, o meu ponto é o seguinte. Você tem um custo muito alto. Você não é o que você deixa de ganhar com a transferência do jogador, mas quanto custa para você manter esse jogador. E não é só esse custo financeiro. É o custo de você fechar uma oportunidade para trazer um outro jogador que pode ter um desempenho maior. Eu e o Arthur, por exemplo, na época do mercado da bola, comentamos do Fabrício Bustos, por exemplo, que agora está no Inter, que é um jogador promissor, que é um jogador que ainda está numa curva de evolução que o Rodinei não está mais. Você ocupa a sua folha, você deixa, às vezes, de dar uma oportunidade maior para um garoto, para um jogador que já mostrou o que ele tinha que mostrar para o Flamengo. Eu acho que o Rodinei está jogando muito bem, tá? Não é o lateral direito dos meus sonhos, mas eu acho que ele está indo muito bem esse ano. Mas a gente precisa entender que o fato dele estar jogando bem não significa que ele seja a solução para o Flamengo e a solução para os próximos anos. O Flamengo precisa entender também que alguns jogadores vão ter seus contratos renovados, outros jogadores serão negociados, mas alguns jogadores simplesmente vão ter seus contratos encerrados. Isso faz parte. Isso faz parte. Você ficar renovando com um jogador mediano porque você tem medo que ele saia de graça, às vezes faz com que você fique com um elenco inchado, cheio de jogadores medianos, que você não consegue se livrar. Agora o Flamengo está com o René aí. Vai fazer o que com o René? O René não joga onde está jogando o Lázaro. E para trazer ele para a posição do Felipe Luiz, que teria até um pouco mais de característica, ele não tem a qualidade do passe para você iniciar o jogo a partir do René. Você faz o que com o René? Então, o Flamengo precisa entender que os contratos eles se iniciam e eles terminam. Você pode fazer um contrato de 5 anos, 3 anos, não importa. Mas uma hora esse contrato vai se prolongar. E você só pode renovar o contrato do jogador caso você veja utilidade para esse jogador dentro do seu elenco. Qualquer outro motivo, e aí é uma coisa que eu vim falando aqui demais, campo e bola tem que ser a motivação do Flamengo para escalar jogador, para renovar com o jogador. Não pode ser porque eu acho que ele pode sair de graça. Cara, se sair de graça... Saiu. E aí a gente vai tentar se reforçar. A gente não traz jogador de graça? Toda hora. Davi Luiz mesmo... tem a questão das luvas, mas sem pagar direitos expectativos. O jogador chega, cara. Então, faz parte do futebol. E outra coisa, né, Arthur? 2 anos. Quer renovar com o cara, mas precisa ser 2 anos. Não pode ser 1 ano. Você podia fazer uma renovação de 1 ano para ver se até o final do ano aparece uma proposta, tá ligado? Para não perder de graça. Agora, 2?
Com valorização salarial, ou seja, o que dificulta ainda mais outro clube de procurar. Hoje ele ganha 200 mil reais. Hoje, por exemplo, sei lá, um América teria condição de pagar 200 mil por mês. Tá ligado? Eu acho. Tenho plena certeza que sim. Mas se renova vai para 300, o leque de opções para ele já fecha. 100 mil é coisa para caralho. Entende? Então, assim, porra, cara. Eu confesso que não entendi. O meu argumento, Rafa, não sou comentarista aqui não, mas o meu argumento era basicamente esse que você citou sobre novas oportunidades. Porque futebol é momento. Sou contra os 2 anos? Sou contra os 2 anos, ok. Futebol é momento. Hoje, infelizmente, porra, essa frase que eu falo, e eu já estou falando já tem uns 2 meses, e ela é dolorosa demais. Ela dói no ouvido de vocês e dói também para eu falar. Desculpa, mas hoje, na minha opinião, o Rodinei está na frente do Isla e do Mateuzinho. Dói. Por quê? Porque na hora que ele entra, ele ainda faz cagada. Ele ainda faz cagada. Ainda está à frente. Aí o Mateuzinho entra, não consegue ainda, bota fé no Mateuzinho, não consegue ainda sobrepor a diferença e assumir de novo a titularidade, que é o que eu mais quero. É o Mateuzinho. Dos 3 ali é o Mateuzinho. Dos 3 ali, para mim, fora a Isla, eu ficaria com o Mateuzinho e o Rodinei no elenco, mas não renovaria com o Rodinei, tiraria o Rodinei do Flamengo para ter uma possibilidade de uma contratação para a lateral direita. Eu acho que o Flamengo até agora não conseguiu recuperar a posição desde que o Rafinha saiu, cara. Com segurança, sabe? O Isla foi esse cara por 2, 3 meses no máximo. Chegou chegando, né? Jogou contra o Santos. A gente falava, ele não cruza, ele faz amor. Lembra disso? Então, assim... Contra o Bahia, fez um grande jogo. Bahia. O Isla fez grandes jogos ali. Então, assim, essa situação que me deixa chateado, que eu queria ver uma contratação. Vamos apostar, vamos tentar uma coisa nova, entendeu? Porra, tem 3. Puta, tem 3. Só dá para perder 1. Tem gente boa na base, diga-se de passagem. Mas, pô, nós temos 3. A gente pode se livrar, os outros 2, irmãos, nós vamos ter que segurar. Porque para contratar, a gente vai ter que pagar para contratar. Então, se a gente perder de graça, como é que a gente vai contratar? Parece que uma coisa fica esperando a outra. É preciso alguém chegar com dinheiro na mão para contratar o Rodinei para a gente conseguir contratar algum lateral direito. Tá errado. Não é assim que funciona. Então, assim, cara, eu também não vejo tanta bola assim no Mateuzinho, Rodrigues. Eu concordo com você. Mas do que nós temos hoje no elenco, eu boto mais esperança no Mateuzinho do que nos outros 2. Então, e o Rodinei hoje, para mim, tá na frente dele. E aí o Rodinei entra, tira aquela bola de cabeça por meio da área contra o Vasco. Então, assim, a situação está começando a ficar crítica na lateral direita. E aí você fica nesse revezamento de Rodinei, Isla, Rodinei e Mateuzinho, Rodinei e Mateuzinho. Os 2 vão mal, quem que aparece para jogar? Isla. Ontem a gente viu de novo o Isla. E aí, Rafa, o que você fala? Eu tenho uma dúvida, cara. Sinceramente, porque o Rodinei esteve no mercado. Era um dos jogadores negociáveis. MLS fez proposta, inclusive. Proposta, acho que foi o Charlotte, era o nome do clube e tal. Outros clubes se interessaram, mas só para chegar aqui, tá, você não quer me emprestar o jogador, não, para eu jogar? Ninguém quis chegar com a grana. O Inter tinha uma opção de compra do Rodinei, não quis também. O Fluminense teve interesse, acho que por conta do Abel, que treinou ele no Inter. Acho que o próprio Internacional teve interesse, teve esse time. O Inter se deu bem pra caralho, né? Aí que tá. O Inter preferiu abrir mão de fazer a opção de compra dele, que inclusive era um pouco alta, acho que eram 4 milhões de euros. Mas abriu mão e trouxe um outro jogador. Agora, por que esse jogador, que não recebeu nenhuma proposta que o Flamengo entendeu como vantajosa, vai ter seu contrato renovado na esperança de uma proposta no futuro? Não parece um bom negócio, mas eu não quero parecer que eu estou falando mal, não, tá? Eu acho que o Rodinei está jogando muito bem, mas eu acho que para o Flamengo, nesse momento, eu acho que ele era uma boa contratação para o Flamengo em 2016, mas não uma renovação para o Flamengo de 23. O Flamengo precisa se reconhecer como um clube de outro patamar, e talvez o Rodilindo não esteja nesse outro patamar, mas é um cara legal, torço muito por ele.
É. Então, fica mais ou menos nessa linha de raciocínio aí, a gente meio que concordou. Enfim, vamos aí acompanhar as cenas dos próximos capítulos, porque, meu amigo, essa novela aí pretende ser dramática, amigo. Dramática.